No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, dali 15 anos, o mundo perdeu um dos seus mais valiosos cidadãos, Antônio José da Silva. Nasceu em 27 de julho de 1950, na Vila Tranquila de Nova Aurora, no interior do estado de Minas Gerais. Filho de humildes camponeses, Antônio foi o sexto de 7 irmãos e cresceu rodeado pela beleza da natureza e o amor paterno de seu pai, um sertanejo que ensinou aos seus filhos a importância do trabalho duro e do respeito à terra. Criança brilhante e curioso, Antônio se destacava em todos os estudos, sendo eleito por unanimidade o In_Start Iro da turma. Quando chegou à idade de ensino médio, optou por cursar agronomia no prestigiado Instituto de Tecnologia de Vale Verde, onde conheceu a amada Lígia, sua esposa até o fim dos dias. Graduado em 1972, Antônio dedicou toda a vida às plantas e ao solo. Passou 15 anos como técnico de agricultura no município natal, onde incentivou a produção de café e a prática de agricultura orgânica. Em 1987, fundou o Instituto de Pesquisas Agroambientais, um centro de referência em pesquisa agrícola e educação ambiental no país. Em sua trajetória, Antônio foi homenageado múltiplas vezes. Em 1995, recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Ciência e Tecnologia por seu trabalho em melhoria de cultivares de café. No ano seguinte, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por suas contribuições para o desenvolvimento agropecuário e ambiental do país. Em 2005, foi eleito cidadão honorário da cidade de Vale Verde, em reconhecimento ao seu trabalho incessante pelo bem-estar da comunidade local. Antônio também era apaixonado por música e poesia. Em seus dias de aluno, escrevia versos em um antigo caderno de papel amarelo. Aos anos, transformou o hobby em arte e passou a compor canções que falavam da beleza da vida e do amor à terra. Sua música foi tocada no programa Gente que Faz da TV Cultura, e seu livro de poemas, O Cantador da Terra, se tornou uma obra cult em todo o país. Com a perda de Lígia, em 2011, Antônio enfrentou um período difícil. A morte da amada esposa transformou sua vida e suas músicas passaram a falar sobre saudades e amores eternos. Mas o homem de Nova Aurora nunca desistiu. Continuou a cuidar das plantas, ensinando a importância do respeito à vida e ao meio ambiente aos seus alunos e colegas. Quando ouviam falar dele na rádio, no jornal ou na televisão, os olhos encheiam-se de um sorriso terno e um lembrete do tempo em que ele ensinou o mundo a amar a terra. Antônio José da Silva viveu uma vida dedicada à natureza e aos seus seres queridos. E hoje, com sua partida, ficamos todos mais pequenos. Mas, como disse ele em uma de suas últimas entrevistas, não se tristeza por mim, amigos. A vida continua e o sol segue brilhando. Viva a terra e continue a cuidar uns dos outros. E assim, ao amanhecer de ontem, o mundo perdeu um homem, mas o legado de Antônio José da Silva vive para sempre em cada grama da sua querida Nova Aurora. Ela faleceu ontem, na casa onde viveu por mais de meia centúria, rodeada por amor e memórias. Ela, Maria Fernandes, mulher sábia e benéfica, que emprestou à vida suas energias e carinho durante 81 anos. Nasceu num pequeno povoado de Minas Gerais chamado Lagoa Dourada, em 1937. A sua infância foi marcada por brincadeiras nos campos cercados pela Serra Mineira e pela inseparável companhia da mãe, uma dona de casa extraordinária que lhe transmitiu a paixão pela arte culinária. Aos 10 anos, Maria começou a aprender a cozinhar sob a orientação da sua mãe, desbravando o segredo das receitas tradicionais e levantando-se sempre com a lente de um câmera na mão, capturando os momentos mais mundanos. Aos 18 anos, Maria se mudou para a capital mineira em busca de estudos superiores e uma carreira que a transformasse em protagonista da vida.
Ela ingressou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo uma das poucas mulheres no curso. Lá, Maria conheceu o amor da sua vida, José Fernandes, um jovem estudante de engenharia que compartilhava de seu amor pela natureza e pelo meio rural. Juntos, eles construíram uma vida cheia de aventuras, desafios e paixões. Maria concluiu a graduação em 1962 e iniciou a carreira como arquiteta paisagista, projetando parques, jardins e espaços públicos por todo o Brasil. Suas obras foram reconhecidas com diversos prêmios e homenagens, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2005, por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Ela também foi *Start IRT da Associação Brasileira de Paisagistas, sendo pioneira na profissão e inspiradora para gerações de arquitetos. Em 1967, Maria e José perderam seu filho mais novo em um acidente automobilístico. A tragédia marcou a vida da família, mas também a transformou. Eles se dedicaram a causas sociais e ambientais, abrindo sua casa para crianças carentes e plantando milhares de árvores em suas terras. Maria continuou a trabalhar até os últimos dias de sua vida, sempre com o mesmo entusiasmo e dedicação. Seu escritório era cheio de esboços de jardins, croquis de edifícios e cadernos cheios de ideias. Ela acreditava que a natureza era a melhor inspiração para o trabalho, e passava horas observando as plantas no seu quintal, em Lagoa Dourada. Maria Fernandes será lembrada como uma mulher incansável, dedicada e carinhosa. Ela deixou uma herança de amor e respeito que vive nos corações das pessoas que conheceu. Quando se lembrem dela, eles pensarão no som dos chuvas batendo na varanda da casa, nas toalhas de crochê que cobriam a mesa de trabalho e nas ervas secas que perfumavam o escritório. E, acima de tudo, eles lembrarão de uma mulher que dedicou sua vida ao bem-estar de outros. Ela foi uma mãe, esposa, arquiteta e amiga que tocava violão e cuidava de roseiras. E quando se lembrem dela, pensarão em um quarto cheio de luz, com janela aberta para o mundo exterior. Lá dentro, a alta estante com as imagens dos santos e o cozido no lume da chaminé. Maria Fernandes foi uma mulher que cultivou orquídeas, escreveu poemas e cuidou do mundo ao redor dela até os últimos dias de sua vida. E é justamente nessa simplicidade que ela encontramos a força da sua existência: amor, paixão e respeito pela vida. Ela foi, e sempre será, a mulher das orquídeas. Alexandre Nero, uma luz que ilumina os céus da nossa cultura, um ser humano cuja alma se veste em cada personagem que encarna. A vida dele é uma história que se enterra nas paisagens do Brasil, cantando em notas vibrantes e harmoniosas no coração dos brasileiros. Nascido em um verão carioca, aquela terra onde o sol brilha com tanta força e a vida se vive com tanta intensidade. Ele nasceu para ser ator, cantor, compositor, poeta, uma espécie de gênio que move-se entre as coisas mais sutis do ser humano: o amor, a tristeza, a esperança, a paixão. A sua vida se desenrolou em cenários mágicos, como o Rio de Janeiro, com suas montanhas e seus marés. São Paulo, a cidade que nunca dorme, onde as luzes da noite cantam em harmonia com o ritmo do futebol. Cada lugar é uma fonte inexaurível de inspiração, um palco perfeito para suas atuações. Como a batida de uma bateria, sua carreira deslizou naturalmente das telonas da televisão para os palcos dos maiores festivais e shows do país. Seus discos são testemunho disso. Cada canção é um poema, um olhar profundo emocional que atinge o coração do ouvinte. Alexandre Nero, uma espécie de gênio criativo que vive entre as coisas mais puras da vida: o amor, a música, o teatro e o cinema. Ele é um símbolo de autenticidade, um refúgio na tempestade das contradições da vida, uma luz que nos guia na busca pelo sentido da existência. Ele é, sem dúvida, uma das figuras mais marcantes e admiradas da cultura brasileira contemporânea, uma espécie de guia que nos leva por caminhos desconhecidos e maravilhosos. E se sua história fosse um livro, teríamos que chamá-lo de O Canto do Coração. Em um cenário de verdes campos, onde as colinas abraçavam o céu em um abraço eterno, surgiu uma alma inigualável. A cidade de Curitiba, com seus rituais de sol e chuva, cuidou do desenvolvimento da essência que seria Alexandre Nero. Naquele lar simples e afetuoso, onde a música era um misto cômico-trágico de samba e bossa nova, ele nasceu para cantar as canções da vida.
A infância dele foi pincelada por tardes de brincadeiras na rua, em igrejas de concreto e varanda, onde o sol derramava seus últimos raios sobre o asfalto derretido. Lá, ele aprendeu a construir sonhos com os pedaços de papelão e a dançar samba num terreno desigual, sintonizado com o bate-bate do coração da cidade. As festas escolares eram uma espécie de terreno de batalha para as crianças, onde ele se destacava como um líder natural, movimentando os companheiros em coreografias sem fim. As noites eram banheiras de luz e som. Serões familiares, com a vibração do violão que tocava as melodias da vida, revelaram sua aptidão para o canto, como uma flor abrindo suas pétalas para o sol. Ele se tornou o guardião desses momentos, dando voz às letras e ao sentimento que iam além das palavras, onde os silêncios eram mais expressivos do que as canções. Desde pequeno, ele se destacava por sua carisma, uma espécie de luz em um mundo de sombras, mostrando-se sempre como um verdadeiro artista, com sensibilidade natural e grande facilidade para se expressar diante das pessoas. Era como um poeta, sondando as profundidades do sentimento e transpondo para o universo através de sua voz, uma espécie de língua que falava o idioma do coração. No Brasil, a música é a alma da vida e Alexandre Nero soube aproveitar essa essência, sintetizando as emoções e os sentimentos das pessoas numa voz única, como se ele tivesse nascido com uma canção no peito. Naquele cenário de Curitiba, a música se tornou sua espada e sua cruz, sua luz na noite mais negra, um caminho para expressar seu amor pela vida, pelo Brasil e pelos seus povos. E hoje, ele canta com a mesma paixão que tinha naquela infância, sintonizado com a batucada do coração da terra, onde o sol se abraça ao mar e onde as estrelas dançam em círculos de luz. Ele é uma espécie de mensageiro dos céus, um intérprete da alma brasileira que canta a história do Brasil através de suas canções, transformando o silêncio em música e a vida em poesia. Alexandre Nero, ainda uma figura iridescente na juventude, surgiu como um rosto promissor na escola de vida. Em busca de soluções para o seu coração insaciável por expressão, ele mergulhou nas profundezas do teatro e da música, como se procurasse um refúgio em meio ao caos. Em uma época marcada pela luta diária contra a pobreza e o esquecimento institucional, Alexandre viveu seus primeiros amores pela arte num ambiente que, embora desafiador, o nutriu como nenhum outro lugar. Cursos de música e oficinas de teatro se sucederam como as estações da vida, cada um deles marcando um passo decisivo em sua jornada artística. Era a era dos apitos do futuro, quando o som dos violinos se confundia com os gritos de festa e desafio na rua. A cidade batia em ritmo sincopado, como se quisesse acelerar o tempo em nome da alegria. E ele, Alexandre Nero, navegava pelos rios do seu próprio sonho, guiado pela luz das estrelas e pelo encanto de uma vida cheia de artes. Acompanhado por professores que acreditavam em suas potências escondidas, ele seguiu em frente, arrastando consigo o sonho de um dia alcançar a fama e a respeitabilidade que seu talento merecia. Mesmo diante da falta de apoio institucional, ele não se desmoralizou. Suas amizades no ambiente artístico lhe proporcionaram uma força interna insuperável. Os primeiros passos em grupos teatrais e musicais estudantis marcaram seu destino, sementes plantadas que germinariam e fortaleceriam sua determinação de seguir carreira nas artes. Foi neste cenário que ele começou a construir sua identidade, uma identidade que se fundiu com o brilho da juventude brasileira, ao som do futebol e das notáveis batidas de samba, num olhar para o horizonte cheio de esperança. Alexandre Nero, ainda hoje um nome lembrado com carinho e admiração, viveu sua juventude como uma obra-prima, onde cada pincelada foi feita com amor e dedicação. Em suas memórias, ele encontrou um lugar especial para aqueles tempos, quando o futuro ainda era uma terra incerta e o presente um caminho cheio de obstáculos. Mas foi essa jornada que o transformou em quem é hoje, um artista consumado, cujo nome resplandece como uma estrela no céu noturno brasileiro. Alexandre Nero, o menino que sonhava com a lua e que acreditava que tudo era possível, cresceu para se tornar um verdadeiro gênio do entretenimento brasileiro. Seus olhos profundos, como o mar agitado, esbanjaram emoções de todo o espectro, dando vida a personagens que ficaram consagradas no cenário cultural do Brasil. Ao longo de suas trajetórias cinematográfica e musical, Alexandre construiu um mundo onde a poesia da palavra e o ritmo das batidas se confundiam, criando uma experiência única para quem tivesse a sorte de assisti-lo. Sua carreira foi marcada por momentos de enorme impacto, como o desempenho em Império,
onde ele encarnou um imperador tormentado pelas dificuldades de governar um império tão vasto. Ao viver esse papel, Alexandre mostrou sua habilidade para interpretar personagens complexos e contraditórios, conquistando o coração do público e da crítica. Em Salve Jorge, outro clássico da televisão brasileira, ele surgiu como um herói moderno, capaz de se sacrificar por quem é querido. Sua interpretação transformou o papel em um símbolo de coragem e amor, mostrando que mesmo nas horas mais difíceis, a humanidade prevalece. Para além do cinema, Alexandre se dedicou à música, lançando álbuns que reuniam poesia e ritmo, criando uma sonoridade única e envolvente. Ao unir-se ao som da guitarra e das percussões, ele dançava com as palavras, levando o ouvinte a um mundo onde a imaginação se torna realidade. E assim, Alexandre Nero se transformou em um símbolo de talento e dedicação à arte. Um homem que viveu suas paixões e converteu-as em obras-primas. Sua vida é uma história de sonhos concretizados, de amor aos detalhes e de coragem em enfrentar os desafios. Aquele menino que sonhava com a lua tornou-se um astro no céu da cultura brasileira, brilhando em diferentes áreas do entretenimento e conquistando o amor de milhares de pessoas. Alexandre Nero é uma lição de vida sobre o poder da dedicação às artes e da vontade de transformar sonhos em realidade. E seu nome ficará para sempre na história do Brasil, como um testemunho do que é possível alcançar quando se acredita no próprio desejo de voar. Alexandre Nero, um nome consagrado na história da arte brasileira, deixou um legado valioso, uma impronta indelével na cultura nacional que continua a influenciar artistas e admiradores em gerações seguintes. Seu caminho foi marcado pela coragem, dedicação e inovação no trabalho criativo, tornando-se um exemplo de respeitado e inspiração para todos aqueles que andam por estradas similares. Ele era mais do que um artista, era uma força vital e emocional que se deslizava sobre os palcos e nas telas, impregnando-se de intensidade e autenticidade que raramente se encontram unidos em uma única pessoa. Seu universo artístico era um mundo-abrigo para aqueles que procuravam ver a verdade refletida na arte. Uma verdade que _start Alexandre Nero não tem medo de explorar e apresentar, mesmo quando é difícil ou doloroso. A presença de Alexandre Nero na vida artística brasileira foi mais do que um simples papel. Ele era uma força viva, uma espécie de canto no deserto, uma luz que iluminava o caminho para outros artistas e admiradores. Ele ensinou aos seus contemporâneos e às gerações futuras que a entrega total à arte é o caminho para a verdadeira expressão criativa e para o reconhecimento eterno na história da cultura brasileira. Para os colegas artistas, Alexandre Nero era uma referência não apenas pelo seu talento, mas também pela sua humanidade e profissionalismo. Ele ensinou que a arte é uma conexão profunda entre as pessoas, entre o mundo interior e o exterior, entre a vida e a morte. Sua arte se tornou uma espécie de testamento à humanidade, um legado que continua inspirando e movimentando almas até hoje. Na memória coletiva brasileira, Alexandre Nero permanece como um criador que ajudou a escrever uma nova página na história da cultura nacional. Seu nome é sinônimo de vibrância e inovação, de coragem e dedicação ao trabalho artístico. Ele é lembrado por seus olhos vistosos, que falavam mais do que qualquer palavra, e pelo sorriso que iluminava o rosto em momentos de triunfo e desafio. O legado de Alexandre Nero continua a iluminar os caminhos dos artistas brasileiros e dos amantes da arte em todo o país. Ele é um exemplo de dedicação, coragem e amor pela verdade. Seu espírito vive naqueles que continuam a buscar a inovação e a exploração do mundo interior, e sua memória será eterna e inesquecível para todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.